versículo 7, versículo 8, que diz o seguinte: ele não poderia me julgar e condenar-me como pecador se minha desonestidade lhe trouxesse glória, mostrando sua honestidade em contraste com minhas mentiras. Se vocês seguirem nessa linha de pensamento, chegarão a isto: façamos o mal para que nos venha o bem. Entretanto, a condenação daqueles que afirmam essas coisas é justa. E aí a objeção é a seguinte: os ensinamentos de Paulo são uma falsa promoção da glória de Deus. E aí ele utiliza essa frase que é basicamente assim: então, quando as pessoas começarem a ler o evangelho que ele está pregando, elas vão chegar e falar assim: então vamos fazer males, na verdade, para que Deus seja glorificado, para que venham os bens. E o apóstolo Paulo responde o seguinte: cara, tal raciocínio só pode se originar de uma natureza moral distorcida, que tenta fazer com que a luz seja equivalente às trevas. Ele coloca o seguinte: se você tem esse pensamento de que você vai continuar no pecado, que a glória de Deus já se manifesta sobre o teu pecado, você é um tolo. E aí ele bota a sentença da seguinte maneira: olha, a condenação sua é justa. Então são 4 objeções que o apóstolo Paulo meio que pensa sentado escrevendo essa carta para a igreja, que era composta de judeus e gentios, sabendo que exatamente naquele momento poderia levantar alguém falando: não é tão importante ser judeu. E ele então responde 4 possíveis perguntas que seriam levantadas naquela igreja. E a última acho que é a mais forte. Tipo assim: olha, eu não vou ficar discutindo com vocês não. Se vocês quiserem esse pensamento de que vocês vão continuar pecando e vão ser, e devem ser glorificados na justiça de vocês, eu sinto muito. A condenação de vocês é mais justa, mais certa do que vocês imaginam. Mas é aquela questão: por que as trevas é sempre visto como algo mal se Deus criou tantas trevas quanto a luz para ter o equilíbrio? Mas aí, cara, tá. Depende da versão que ele está utilizando, né? Mas aí, no início havia trevas e Deus criou a luz. Logo, a treva é uma condição existencial. Mas ali trevas era escuridão. Exatamente. Não era maldade. Não era maldade. Mas eu me refiro à escuridão, não à maldade. Mas aí é trevas. Porque é como se fosse uma alegoria, uma figura de linguagem, para poder dizer que para falar a respeito do mal, do pecado e coisa do tipo. Então, a Bíblia tanto fala sobre a escuridão como escuridão, o elemento físico, mas também fala da escuridão alegoricamente, que significa pecado, maldade, desvio de Deus, rebeldia, morte do homem, coisa desse tipo. Exatamente. Entendeu? Morte não é algo que eu penso como escuridão, morte é algo que eu penso como punição. Pode ser, faz sentido. Eu falei, eu também quero falar. Pode falar, Eu falo e depois ele vai. Tá. Assim, algo que eu queria falar sobre isso aí também, sobre pecaremos mais para que a graça abunde sobre nós. Uma coisa assim, que o Paulo estava falando antes, era o seguinte: olha, que agora a gente está sobre a graça. Então, assim, nós não seremos salvos porque fazemos coisas boas, não é por obras, mas pela graça, pela fé que temos em Cristo e por crermos que Ele morreu e o sacrifício dele foi suficiente para nos salvar. Então, essa é a parte onde ele vai falar, tipo, olha, aqui a graça superabundou, tipo, havia o pecado. A lei, ela veio para botar o pecado, para ressaltar esse pecado. Ou seja, para você saber que você não consegue pelas obras conseguir a salvação. A lei veio para ressaltar esse tipo de coisa, então ela ressaltou isso. A graça veio superabundando sobre isso, ou seja, ela veio acima disso. Então, onde Paulo vai falar isso, de que aí pecaremos mais para que a graça abunde sobre nós. Bom, algo que os judeus faziam muito, que eles criam, na verdade, é que eles eram salvos. E só eles podiam ser salvos, ou seja, a salvação era somente para os judeus. Eles não acreditavam de jeito nenhum que o gentio pudesse ser salvo. Mas com a questão da graça, isso mudou. A questão de crer em Cristo, isso mudou. E aí ele estaria meio que fazendo uma pergunta retórica. Seria: pecaremos mais para que a graça abunde sobre nossas vidas? Olha, não. Ele está falando, não é assim. Vocês não devem continuar do jeito que vocês são. Sabe aquela questão também de uma vez salvo para sempre? Que é comum nos dias de hoje? Então, praticamente isso naquela época. Os judeus, eles pensavam praticamente dessa forma. Não importa o que a gente faça, a gente pode beber, encher a cara, fazer o que quiser.
a gente vai ser salvo. Não importa se eu não se eu não consigo cumprir determinadas coisas, mas por eu ser judeu, eu vou ser salvo. Então isso é uma questão de aqui que quebra tudo isso do que Paulo está desconstruindo tudo isso da mente dos judeus. Exato. Outra coisa que... Rapidinho, quer falar? Não, só ia falar que os nossos pecados, eles na verdade, eles ressaltam a nossa incapacidade de ir para Deus. Então, infelizmente, eu já vi em vários lugares pessoas que elas se afastam de Deus, que elas pecam porque elas acreditam que quando elas oram e se arrependem, Deus volta a falar com elas. Isso acontece muito em acampamentos, às vezes, de igreja. Então eu estou vivendo a minha vida devassa, do jeito que eu acredito, e eu chego no acampamento de igreja, e aí, nossa, como se elas precisassem pecar, viver a vida de devassidão para então chegar ao entendimento, para fazer então viver a glória de Deus, como o Diego falou muito bem. Mas não é nisso. O que Paulo justamente está falando é que os nossos pecados, eles mostram a nossa incapacidade. Então a glória de Deus, a graça de Deus, ela vem para mostrar que nós somos incapazes. Então não é que ele é mais glorificado quando nós pecamos. Não é que quando você erra, Deus é glorificado. Não. Mas que quando você erra, a graça de Deus, ela vem sobre você e te mostra que você é incapaz de ser salvo se não fosse por ele. Exato. E o Paulo vai colocar isso até como um pensamento louco. Ele fala assim, até tem algumas versões que elas vão trabalhar falo como homem. Alguém tem essa versão que está escrito entre parênteses, falo como homem? Falo como homem. Então, ele trabalha assim, cara, ó, eu tô aqui meio que usando a loucura, porque não tem como você pensar nesse sentido de que o meu pecado vai, de alguma forma, quanto mais eu ficar mergulhado no pecado, Deus vai ser glorificado. É como basicamente o seguinte: o pecado do homem se mostrou muito, muito feio, muito ruim, muito sujo. Entendeu? Só que a graça assim mesmo perdoou. Então, de alguma forma, a gente vê, cara, quão imensa essa graça para poder perdoar esse pecado do homem. Então, a graça de Deus é glorificada nesse sentido. Entendeu? É glorificada porque, ainda que o homem tenha ido aos limites, ou tenha ultrapassado eles, ela foi o suficiente para poder resgatá-lo e salvar a si mesmo. Mas não é que o pecado glorifica a Deus, mas que a graça... precisa do pecado. Exato. Deus não planejou o pecado para que ele fosse glorificado. A questão é que, apesar do pecado, a graça de Deus é tão grande que ela vai lá e o perdoa por meio de Jesus Cristo. Entendeu? Então isso mostra a glória da graça dele. Mostra a riqueza da graça dele. Lá em Efésios 1 e 2, normalmente, Paulo usa esse termo. E Deus nos salvou para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua glória, da sua graça. De que forma? Esse atributo de Deus, que é a graça, ele é... Como pode dizer? Não encontrei as palavras agora. Mas ele é visto claramente no pecado do homem. Entendeu? É basicamente isso. E eu tive um lapso aqui de realidade e uma dúvida. O lapso de realidade primeiro. Eu acho que eu sei porque os anjos caídos não são salvos, mas os humanos sim. Porque toda a criação teve a chance de ser salva. Mas os humanos, diferentes dos anjos, são mortais. Ou seja, a morte vem como uma punição para os nossos pecados, dizendo agora que você foi punido, agora você pode meio que sair do castigo e ir para a graça, porque a morte, o seu corpo morre com seus pecados. Claro, se você estiver em Cristo. E os anjos não, porque os anjos não morrem. E uma dúvida minha é sobre a questão da última hora. Porque a pessoa, ela é terrível, ela faz as piores coisas a vida inteira. Aí na última hora ela se arrepende e não acontece nada com ela. Eu acho que isso não é muita justiça não. Assim, em relação à sua primeira fala, na verdade, o motivo pelo qual Deus salvou homens e não anjos é porque os homens foram feitos à sua imagem e semelhança. Entendeu? O homem é uma criatura de Deus, digamos, especial, de alguma forma. Só o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Lá em Salmos 8, fala o que o João Pedro disse aqui, ele é a coroa da criação de Deus. Não foi aos anjos que Deus deu ao mundo para que sujeitasse todas as coisas. Lá em Gênesis, essa passagem é linda demais. Em Gênesis capítulo 2, Deus cria o homem e fala assim, olha só, multiplicai e enchei essa terra e cuide dela também, entendeu? Te dou autoridade sobre os peixes na água, sobre não sei o que, sobre não sei o que lá. Então, só o homem Deus fez isso, e não os anjos. Ele é uma criatura especial, por isso que Deus ele providencia a salvação depois que o homem cai, se perde, se desvia de Deus. Infelizmente, a própria imagem de Deus no homem foi perdida quando ele cai em pecado, foi danificada, foi manchada. Entendeu? Então Deus vem justamente para poder restaurar essa imagem nele e para poder livrá-lo da culpa também.
A sua outra fala foi o que mesmo? Sobre A última hora, que a Não, pessoa do vai tempo. besteira a vida inteira, aí na última hora ela se arrepende, morre e fica sem punição, fica por isso mesmo. Cara, a gente tem um caso na Bíblia onde Jesus está na cruz, correto? E tem dois bandidos, dois caras Tá pesado. da pesada, digamos assim. Parece até aquela expressão de sessão da tarde daqueles filmes. Mas tá dois caras. Isso, do barulho, né? Aí tá dois caras, assim, mal perversos, um à direita e outro à esquerda de Cristo. E um desses caras começa a blasfemar e tal. Por que você não tira a gente daqui e tal? Salvou os outros, não pode salvar a ti mesmo. Na verdade, os caras que estavam lá, não estavam fora da cruz que disseram isso. Mas um começou a blasfemar. O outro, no entanto, chegou pra Cristo e disse assim... Na verdade, chegou pra outro cara, tá meio confuso aqui. Chegou pra outro cara e disse o seguinte: gente, esse cara é justo, entendeu? Nós merecemos essa punição, mas ele não. E ele fala o seguinte: mestre, lembra de mim quando chegar no teu paraíso e tal? E Jesus fala pra ele: hoje mesmo estarás comigo. Então, esse é um caso bíblico de último momento, entendeu? Em que o homem foi salvo. Mas por que a gente entende que foi possível a esse homem no último momento ser salvo? Porque esse homem não é salvo pelas obras dele. Ele não é salvo pelos méritos, por coisas que ele fez na vida dele. A questão que a gente vai chegar mais pra frente e vai entrar mais a fundo é que todo aquele que crê em Jesus Cristo, crê que de fato ele recebeu o castigo de Deus na cruz, crê que ele de fato foi enviado por Deus para poder nos salvar, todo aquele que nele tem essa fé, Deus o declara justo. Deus diz o seguinte: olha só, eu considero você agora justo, reto pelos méritos do meu filho. Então foi justamente isso que aconteceu ali. Aquele cara, porque creu em Jesus Cristo, ele foi salvo, foi declarado justo diante de Deus. Entendeu? As suas culpas foram tiradas, ele foi perdoado ali. Justamente porque o último, na verdade, o único meio para que a pessoa possa ser justificada diante de Deus, e a gente está trabalhando isso em Romanos, é pela fé. Não é pelo fato de você cumprir a lei, mas simplesmente por você ter fé em Cristo, como o Adonias muito bem colocou aí. Mas eu sempre pensei que apesar da última hora, beleza, você revirou na última hora, beleza, tá salvo, mas vai ter que pagar pelo que fez mesmo assim. Olha pra mim aqui. O grande mal, viu, Rô? Mas o grande mal é a gente olhar o outro com a nossa justiça e achar que o outro é pior do que nós. Quando na verdade todos nós estamos sob a punição do pecado. Você é tão mal quanto aquele cara que se converteu naquele Também acho que eu mereço ser punido. Oi? Eu também acho que eu mereço ser punido. Uma coisa. Justiça é para todos. Sim, é Uma pra coisa. todos. É porque eu ia falar a questão, eu acho que isso responde. A questão é que a gente não vai ficar sem punição. A gente vai receber a punição, só que a nossa punição recaiu sobre Cristo. Entendeu? Cristo foi punido por quê? Por nós. Meu pecado não deixou de ser punido, ele foi punido. Agora faz sentido. Foi? Calma aí, gente. Sobre o que você falou, estava explicando sobre os primeiros 20 versículos, certo? Paulo ele se refere aos judeus ou aos gentios? Porque não ficou muito claro isso. Ou como ele, tipo assim, ele tá falando aquilo e ele pergunta e ele se responde. Mas essas falas são direcionadas a quem? Aos gentios ou Aos judeus. Justamente porque aí se você depois ler com calma, os versículos 17 até os versículos 29 do capítulo 2, ele está falando sobre a verdadeira circuncisão. E automaticamente está falando com o judeu. E aí ele meio que bola aquela ideia de, alguém vai me perguntar essas coisas, então eu vou trabalhar só com... aos judeus. Isso. Aí até ele terminar esse capítulo no versículo 8 e dizer assim, chega gente, basta, acho que a gente agora tem que tratar a questão de que todo mundo é pecador e não tem mais, todo mundo fica calado diante deles. Todo mundo é igual. Obrigada. Nada. Ian, só respondendo também essa pergunta com o versículo, a Bíblia vai falar isso aí, no versículo, mas fala que Cristo levou as nossas transgressões. Aí, bem nesse versículo, você já consegue reparar isso, ou seja, nossa punição, que cabia a nós, Cristo levou sobre isso. 7 versículos que ele diz. Então, beleza. Só para poder concluir essa primeira parte aqui dos primeiros 8 versículos, Paulo levanta uma questão aqui muito importante, que é o seguinte: será que a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus? Porque havia sido prometido no Antigo Testamento que Deus enviaria Cristo para poder salvá-los e restaurá-los. Só que parece que isso não aconteceu, porque os judeus simplesmente voltaram as costas para Deus. Mas a questão aqui Deus não deixa de ser fiel por conta da incredulidade deles. Entendeu? O fato de eles não terem recebido a Cristo, que foi determinante para a salvação deles. Deus prometeu a eles
e comprometido em ver Jesus Cristo, só que eles viraram as costas. Existem 3 momentos em Atos dos Apóstolos onde Paulo ele aparece discursando com os judeus, só que eles viram as costas para isso. Lá no capítulo 3 acontece, no capítulo 18 e no último capítulo. Em todo momento acontece o seguinte, Paulo insistiu bastante com esses caras. Em todo momento acontece o seguinte, nós não vamos dar ouvidos para isso, nós não cremos, nós não vemos a escritura desse modo, então, foi isso. E Paulo chegava para eles e dizia o seguinte, eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu anunciei para vocês a verdade de Deus, só que vocês não querem recebê-la. O que foi o fator determinante, repito, que fez com que a promessa de Deus não se cumprisse na vida dos judeus. Por outro lado, os gentios a receberam muito bem, foi que eles não creram na promessa de Deus. Eles não creram no Cristo quando ele veio. Tanto que o que acontece? O Sinédrio julga, e o Sinédrio, no caso, são as autoridades religiosas judias naquele período. O Sinédrio julga Jesus Cristo e ele é morto pela mão dos judeus. Claro, pela mão dos gentios, só que ele foi levado até a mão dos gentios por conta dos próprios judeus. Então isso mostra claramente que as pessoas não judias não receberam o Evangelho de Jesus Cristo quando ele se concretiza, quando a promessa se concretiza. E isso foi determinante para que os judeus hoje não desfrutassem dela. Agora nós vamos partir para uns versículos que eu creio serem muito importantes também desse capítulo, que é o versículo 9 ao versículo 18. Eu vou pedir ao Ian para poder ler esses versículos para a gente. 9 ao 18 de Romanos. Capítulo 3. Sinceramente, decorando aí. Aqui, lê aqui na minha Bíblia. 9 ao 18. Valeu. Versículo... Versículo 9. Capítulo 3, 9 ao 18. 9. Que se conclui termos-nos qualquer vantagem, não de forma nenhuma. Não, Ian, esse é versículo 9, esse é o versículo 1 que ele já leu. 9. Isso. Tinha escrito 9. Isso aí. Então? Desculpa, foi mal. Apareceu. Vai lá, lê pra gente aí. Que se conclua termos-nos qualquer vantagem, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Até qual mesmo? Até o 18. Até o 18. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem. Engano, veneno de víboras está nos seus lábios. Tem que trocar esses óculos, tá ruim. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Minha boca. Como Deus fala, né, gente? Vamos lá. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nossa, Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Caraca, eu tô ficando com medo disso aqui. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha, pelo menos dessa eu me tiro da reta. Diante deles... Acabou. Cara, você fez uma coisa muito legal. Você se viu no texto. Entendeu? Mas que bom que eu também vejo nesse texto. Então você não tá sozinho não, tá? Só, antes do João Pedro vai explicar melhor esse texto. Mais uma vez, Paulo aqui ele usa o Antigo Testamento. Todos esses trechos aqui que Paulo cita são trechos de Salmos, outros trechos de Eclesiastes ou Isaías e coisa do tipo. Então Paulo ele mostra o valor do Antigo Testamento no Novo Testamento. Entendeu? Quais são os versículos que ele usa aí mesmo? Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Salmos 14, do 1 ao 3 e Salmos 53, do 1 ao 3. Salmos 5, 9. Salmos 143. Salmos 10, 7.
Isaías 59, versículo 7, Provérbios 1,16 e Salmos 36, 1. Então, esse trecho está carregado no Antigo Testamento. Paulo, para poder convencer os judeus, agora com o meu argumento final, para provar para vocês de que vocês também estão debaixo de pecado e sob a ira de Deus. Então ele vai até lá no Antigo Testamento, onde é afirmado que todos os homens, sem exceção, estão sob o pecado e se desviaram do próprio Deus, foram para bem longe dele. E as coisas que ele falaria, como o Ian constatou ali, são bem fortes, entendeu? Coisas como, não há um justo nenhum sequer, entendeu? Isso está falando não apenas sobre judeus e gregos, mas sobre nós também. Nós também não somos justos aqui. E a nossa condição é difícil também, se nós estivermos em Cristo. Nós também, por iniciativa própria, não entendemos a Deus, também não o buscamos. Nós também se desviamos. Na minha cabeça vem vários pecados que eu cometi contra o próprio Deus. É nóis. E todas as vezes que, ainda que consciente da vontade e do mandamento de Deus, eu fui para longe dele. E segundo a Escritura, não apenas eu e o Ian estamos nessa condição, mas todos vocês aqui, todos nós estamos. Isso é universal. Essa queda e esse desvio de todos os homens é uma condição universal. E Paulo aqui ele vai afunilando o argumento dele até as coisas ficarem ainda mais complicadas, ainda mais difíceis para o nosso lado. Aqui ele está descrevendo a depravação total do homem, o total desvio dele. Dentro desses 3 primeiros capítulos, do capítulo 1, começando a partir do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo, meio que são vários capítulos, né? Tipo um livro e tem o capítulo 1, tá? Explica aquela coisa toda, capítulo 2, 3, e aí depois que ele termina o 3.20, depois que ele termina o 3.8, ele meio que faz coloca um apêndice no final desse livreto, selando com as escrituras e mostrando para os próprios judeus, já que ele estava argumentando nessa carta contra os judeus, essa possível objeção que os judeus poderiam levantar, ele sela esse argumento, esse julgamento que ele faz da humanidade ser pecadora, provando na escritura do Antigo Testamento que todo mundo é pecador. Então ele vai utilizar no primeiro versículo aí, o versículo 11, não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Ele vai utilizar Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. E aí quando ele fala também, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, ele vai utilizar o Salmo 14, versículo 1 e 3 ao 3. Quando ele vai falar sobre as gargantas serem túmulos abertos, ele vai usar o Salmo 5, 9. Veneno de serpente está em seu lábio, Salmo 143. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, Salmos 10, 7. Então ele vai meio que selando todo aquele argumento que ele está dando do pecado dos gentios e para também quebrar a arrogância dos judeus, ele vai utilizar as escrituras, o Antigo Testamento hebraico, para falar, olha, não tem como vocês fugirem dessa condenação não, porque não só eles, mas todo mundo, não tem ninguém que faça o bem, não tem ninguém que entenda. E aí eu não sei como é que o Adonias vai trabalhar, mas eu coloquei aqui três pontos, porque o apóstolo Paulo ele trabalha o pecado do caráter humano, que são os versículos 10 ao 12. Depois ele vai trabalhar o pecado no discurso humano, que ele vai falar sobre garganta e tudo mais, isso é muito forte. Depois ele vai falar o pecado no comportamento humano, que é tirar Deus da sua vida. E aí ele utiliza uma palavra que denota muita coisa com relação ao comportamento humano, que ele fala o seguinte, olha, no versículo 15, seus pés são ligeiros para derramar sangue, ou seja, quando ele utiliza esse argumento dos pés, é tipo assim, o caminho dessas pessoas. É procurar matar, é procurar fazer algum tipo de mal com o próximo. E tem uma frase que me chamou muita atenção, que é o seguinte, olha, o homem age sem consideração para com o seu próximo, sem medo de comprometer o seu bem-estar ou até mesmo a sua vida. Ele oprime o seu irmão e enche a sua vida de infelicidade, de modo que o caminho marcado por tal procedimento é regado pelas lágrimas dos outros. Quando o apóstolo Paulo argumenta nesses versículos, quando ele fala do comportamento humano, dos versículos 15 ao versículo 17, ele meio que diz o seguinte, olha, o caminho dessas pessoas são regados pela tragédia das outras pessoas. Para você ver, a pessoa sem Deus, o que ela mais faz é trilhar o caminho dela pisando nos outros, vendo a desgraça dos outros. E eu acho interessante alguns comentaristas trabalharem e dividirem o pecado em caráter, no discurso. Você vê que a fala das pessoas, ele bota o seguinte, a garganta é como sepulcro aberto, com línguas que tratam enganosamente, peçonha, ou seja, veneno de áspides está aberto de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. É uma podridão que só. Ele trabalha isso e eu acho muito interessante
quando ele coloca, mostrando para os judeus, mais para os judeus, né, essa questão de que, olha, cara, de acordo com as escrituras que vocês estão carregando todos os sábados para a sinagoga, vocês são indesculpáveis, assim como os gentios também são. Eu queria que a gente voltasse os olhos para essa passagem de uma seguinte forma, porque naturalmente nós, como seres humanos, pecadores, como o texto ele escreveu, nós somos presunçosos a tal ponto de a gente não se ver nesse texto, ou não? E realmente é difícil você se olhar nesse texto e dizer o seguinte, cara, O de errado não está certo. de fato, nos meus caminhos à destruição e miséria, eu não conheço o caminho da paz, eu me desviei do próprio Deus, eu não sou justo, eu não entendo, eu não busco a Deus. Minha mãe um dia me falou que um dos maiores conflitos para ela na carreira cristã foi ter descoberto um dia que ela não era justa. Quando a ficha caiu que ela não era justa, ela demorou muito para aceitar isso. Mas perceba o seguinte, nós naturalmente nos fechamos para poder perceber a nossa condição complicada, nossa condição triste. Então eu gostaria que a gente olhasse para esse texto não apenas como uma interpretação dele, de que Paulo está dizendo que todos os homens universalmente são depravados, mas que a gente olhasse para esse texto a fim de que ele fale a nós. De que forma? Você já conhece aqui o Full of Eyes? Que é... Cara, é lindo aquilo ali. Existem muitas imagens que eles fazem ali, que são desenhos onde eles falam sobre o evangelho e coisa do tipo, onde eles mostram a mão de Cristo tirando o coração duro ou de trevas, negros de dentro do homem e substituindo por um coração novo. E de fato, a intenção de Deus em nos salvar é nos tirar dessa condição aqui. É nos tirar da condição de não ser justo, de tirar da condição de que não entende e não compreende o próprio Deus, de tirar da condição de que está desviado do próprio Deus e vive contra Ele, em oposição contra Ele, nos tirar de uma vida que conspira contra o Senhor. Então que a gente olha para ele da seguinte forma, eu recebi um novo coração e agora a minha vida anda de modo diferente. Eu recebi um novo coração, uma nova mentalidade e agora o pecado que antes eu amava, agora eu odeio e ando de uma forma diferente, caminho para outra direção. A questão no texto de Isaías diz o seguinte, porque todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, seguindo para o matador. Isaías usa essa figura para dizer a respeito do nosso desvio. A questão se fomos resgatados por Cristo, agora não somos mais como ovelhas desgarradas andando para o matador. Agora nós somos como ovelhas obedientes na mão do bom pastor caminhando para Nova Jerusalém. Acontece que aquele que está caminhando para Nova Jerusalém, ele recebeu um novo estilo de vida. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, que foi bem lembrado pelo Diego, nós não podemos continuar no pecado para que a graça de Deus abunde. Agora o que acontece é que nós fomos resgatados da escravidão do pecado para que agora andemos em novidade de vida. Então o que a gente deve perceber é o seguinte, como o apóstolo Paulo argumenta lá no capítulo 6 de Romanos, eu sou servo do pecado, como se ele fosse ainda um tirano sobre mim, um rei ditador que está mandando sobre minha vida, ou agora eu estou sob o senhorio de Jesus Cristo, obedecendo e vivendo para a glória dele. Creio que nesse sentido que a gente deve olhar para essa passagem também. O evangelho não é apenas para aqueles que também ainda vão se converter, entendeu? Mas para aqueles que já estão em Cristo. Então se vocês estão em Cristo aqui, observem esse texto, observem a vida de vocês à luz desse texto. E os que não estão em Cristo, vejam que essa é a sua condição, que vocês precisam de Cristo. Assim como também eu preciso de Cristo. Agora nós vamos... Vou falar mais algo? Lá para o versículo 19 e 21. Quem gostaria de ler essa passagem? Versículo 19 e 21. O Pedro. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras de lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela... Até aí só, valeu. Eu gostaria que vocês abrissem em Gálatas. Eu vou fazer uma pergunta antes para vocês, de falar sobre esses dois versículos em particular. Gálatas depois de Romanos, né? Depois de Romanos. Depois de 2 Coríntios, na verdade. Aí quase não foi. Depois de Romanos. Claro, é verdade. Antes de Filipenses? Isso, antes de Efésios. Por quê? Gálatas 5?
Tá ligado, Valeu. É Gálatas capítulo 3. Mas antes eu quero perguntar a vocês. Vocês estão entendendo até aqui o que a gente falou sobre esse texto? Tá claro? Tá confuso? Por favor, me digam que eu queria muito que saísse aqui esclarecido. Tranquilo? Beleza? Amém, então. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 19 e 20, o João Pedro também vai dar um parecer sobre esse texto, de que a lei tem a função de fazer com que toda boca se cale. E todo homem seja culpável perante Deus. Ou seja, a lei está ali para poder apontar o nosso pecado, apontar a nossa culpa. E Paulo deixa bem claro que pelas obras da lei, nenhum homem vai ser justificado. E creio que a razão primordial para isso, como ele já tratou nos versículos anteriores, é que o homem não é capaz de cumprir a lei de Deus. Esse é o problema. O homem não é capaz de obedecer a lei de Deus. Como a Raquel colocou aqui, ele é inábil para isso. Entendeu? Ele não tem a habilidade ou a capacidade para isso. Por isso ele não vai conseguir ser justificado pelas obras da lei. Então, Deus já colocou a lei nessa intenção, de mostrar que o homem não é capaz de servi-lo, de que o homem não é capaz de ser aceito por ele por meio das obras, por meio da obediência. Deus já colocou a lei nessa intenção. E aqui em Gálatas capítulo 3, no livro de Gálatas, ou melhor, na Epístola, existem muitas similaridades com Romanos, muitas coisas que Paulo trata aqui, ele trata também em Romanos, e o mesmo vale para Efésios. Então, uma dica quando vocês forem estudar Romanos, que vocês leem em conjunto Efésios e Gálatas, e Colossenses também. E a gente vai entender as referências? Isso, exatamente. Algumas coisas ficam mais claras assim, conforme você lê as três em Porque um conjunto. faz referência ao outro, então assim, Exato. entender as referências. Gálatas o quê? 3. Gálatas 3, versículo 23. Posso ler? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então percebe o seguinte, a lei tinha como objetivo apontar a nossa culpa para que diante da nossa incapacidade a gente nos voltássemos desesperadamente a Jesus Cristo para poder encontrar nele salvação. É basicamente o seguinte, a lei vai pegando a gente pela mão assim, ó, e vai levando a gente até os pés de Jesus Cristo. Conforme a gente vai tropeçando na própria lei. E vai percebendo, cara, a gente não consegue, não tem como pra mim. Então a gente chega aos pés de Jesus Cristo rendido, para que assim a gente alcance salvação. E isso deve ser realidade na nossa vida. Vocês sabem o que é aio? Bom, na minha Bíblia, tá como que a lei seria o vosso guia. Mestre guia. Exatamente. Mestre guia tutor. Guia, tutor, o aio e tutor particularmente, eles têm um sentido daquela ama que cuida da criança até que ela cresça, entendeu? Então é basicamente isso. Deus nos deu a lei a fim de que o caminho para Cristo fosse apontado, entendeu? Essa é a função da lei. A lei tem muitas outras funções, como até mesmo hoje em dia como cristãos, orientar o nosso estilo de vida, entendeu? Como a lei nos diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, nós faremos isso, é claro, essa é a vontade de Deus. Mas ela também nos mostra como somos incapazes de honrar nosso pai e mãe. E de que a única maneira de nós sermos perdoados por Deus é por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Concordo contigo, eu sou prova viva de que é uma dificuldade de honrar pai. É bem dificuldade, é bem difícil mesmo. Então, o termo aio também ele faz referência ao boi. O boi ele utilizava essa ferramenta para guiá-lo. Então, tutor também faz referência a amo. Uhum. Mas o termo especificamente aio faz referência ao animal que era guiado por meio do aio. Então, a lei guiava as pessoas dessa forma assim, precária, como se fosse um boiadeiro guiando o animal mesmo. Alguém que estava na Comenical da Noite, semana passada, Comenical da Noite. Porque o André tinha falado alguma coisa sobre pedagogo. Eu acho que era sobre isso, né? Tutor, essa parte tutor aqui está escrito pedagogo. Pedagogo alguns derivou também a palavra pedagogo, e que seria como no sentido de instruir. Não destruir no sentido de disciplinar, daquele corrigir, vara, entendeu? Nesse sentido. Então a lei veio com esse sentido, não com o sentido de salvar. Exatamente, mas de apontar o caminho para a salvação por meio de Jesus Cristo. O Spurgeon,
Cara, eu sou apaixonado por Spurgeon, pelas coisas que ele costuma dizer e pregar e tal, ensinar. A Raquel também, a Raquel Romanos também é apaixonado por ele. A Raquel Romanos é da linha de Spurgeon. Exato. Mas ele não estava Ele é da linha Romanos. Então, Spurgeon ele costuma dizer algo muito grande. O Spurgeon é um exemplo muito grande de alguém que foi conduzido pela lei a se curvar diante de Jesus Cristo. Spurgeon foi criado no lar cristão. O avô dele foi um pastor, a mãe dele era uma cristã piedosa e tal, coisa do tipo. Ele tinha acesso a obras como O Peregrino, o avô dele tinha uma grande biblioteca lá onde tinha as obras dos puritanos. Então ele muito cedo, no início da adolescência ainda, ele foi convencido do pecado dele. E ele falou que não encontrava paz, porque é como se o dedo da justiça de Deus estivesse dizendo para ele: olha só, cara, você está perdido. Você não consegue submeter a minha lei e os mandamentos de alguma forma. Isso estava acontecendo com ele, e ele estava perturbado com relação a isso. Até que, em determinado dia, no inverno, ele saiu e foi até uma igreja metodista. E na igreja metodista, havia um pastor que pregava um sermão lá em Isaías, e ele dizia o seguinte: olhai para mim todos os tempos da terra, e vocês serão salvos. O Espírito Santo usou essa passagem no coração de Spurgeon para que ele pudesse ter a confiança que não seria por práticas obras dele que seria salvo, mas olhando para Jesus Cristo ele seria salvo. E aquilo mudou a vida de Spurgeon. E hoje ele é o grande pregador que ele é. Entendeu? Ou seja, o Evangelho da graça. A convicção de que ele não poderia fazer nada por si mesmo, mas apenas a cruz do Evangelho poderia fazer. Apenas o que Cristo fez poderia salvá-lo. E ele olhando para isso, depositando fé nisso, então ele foi salvo naquele dia. Eu já vi alguns sermões de Spurgeon, e não apenas uma vez, ele costumava citar um hino. Naquela época ele dizia o seguinte: nada nas minhas mãos eu trago, apenas a sua cruz eu me agarro. Ou seja, nós não temos diante de Deus nada que nos recomende a ele. A gente fala assim: Senhor, eu dei um salgado para aquele mendigo que estava lá. Quando a gente pega alguma coisa boa que a gente fez para poder recomendar a Deus, é como se a gente tentasse preencher o abismo que existe entre nós e Deus com um baldinho d'água, entendeu? A gente querendo preencher isso. É basicamente da seguinte forma: digamos que você tenha uma dívida, claro, isso não vai acontecer com ninguém, entendeu? É até impossível isso aconteça. Uma dívida de 1 bilhão com o Banco Central brasileiro. E você tente suprir essa dívida, sabe fazendo o quê? Colocando moedinhas, uma moedinha por dia dentro de um cofrinho daquele de porquinho. Você vai morrer e você não vai conseguir suprir essa dívida. É a mesma coisa. E é como se você colocasse uma moeda de 1 centavo. Assim. Perfeito. E colocando moedinhas de 1 centavo. É a mesma coisa quando a gente faz algumas obras boas, tenta colocar assim: olha aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui. Entendeu? Não faz nada. Não pode, entendeu? A dívida que temos com Deus é muito grande e apenas Cristo pode pagá-la. Então, é isso. Essa foi a função da lei pra gente. Nos versículos 19 e 20, a gente encontra 3 propósitos para a lei. O primeiro propósito da lei, que é o propósito primário, era revelar as exigências de Deus. Toda vez que a gente aborda alguma pessoa para a gente falar do Evangelho, geralmente, somente o Paul Washer tem muito isso, quando ele carrega a Bíblia dele em grego, no Novo Testamento. Sempre a gente pergunta às pessoas assim: o que é exigido de Deus para que as pessoas possam ser salvas, e aí as pessoas sempre argumentam a perfeição. Então a gente recorre para os 10 mandamentos, né? Então a lei ela tinha esse primeiro propósito, revelar as exigências de Deus. E aí você tem em Êxodo capítulo 20 os 10 mandamentos, Deus exigindo da nação de Israel o padrão, entende? O padrão é moral, enfim, para que você pudesse ter relacionamento com ele. O outro propósito da lei é revelar o pecado. É você olhar para a lei e ver que o André, ele usa muito bem esse argumento de que quando nós achamos que nós mentimos, nós cometemos apenas um pecado dentro dos 10 mandamentos. Então a gente fala assim: pô, eu só cometi um, ficou aí 9 para poder tentar e tudo mais. Só que aí Tiago fala o seguinte: ó, cara, você diz que cumpriu esquecer os outros 9, fica complicado, você já errou tudo. E o André coloca da seguinte maneira: você não só mentiu, como você também roubou o direito de outra pessoa de ouvir verdade. Logo foram 2 pecados: não mentir e não roubar. Então você vê que está totalmente perdido. Então o primeiro propósito é revelar que Deus tem um padrão, ele exige um padrão, exige uma moralidade. O segundo é revelar o nosso pecado. E o terceiro, como a gente viu muito bem em Gálatas capítulo 3, versículo 24, é o propósito definitivo. E aí o Paul Washer, ele utiliza da seguinte maneira: você vai olhar para a direita e aí a lei vai dizer o seguinte: não, por aqui não. Você vai olhar para a esquerda e ele vai dizer assim: não, por aqui também não. Se você tentar passar por baixo da lei, ela vai dizer também por aqui não. Então o propósito da lei definitiva é você poder olhar para o alto.
E a lei, ela nos leva à verdade do Evangelho, que é só Cristo, somente pela fé a salvação em Jesus. Basicamente esses são os 3 propósitos da lei. Primeiro é a exigência de Deus, segundo é o revelar o pecado, terceiro, preparar o caminho para o Evangelho. A nossa incapacidade, nós reconhecemos isso e nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Somos salvos, justificados. Perfeito. Então, gente, acaba funilando da seguinte forma: só em Cristo, só por meio de Cristo. Esse ano a gente celebra 500 anos da Reforma, e um dos lemas da Reforma é a Sola Fide, que é apenas pela fé em Cristo, e Solus Christo. Ou seja, por meio da obra de Cristo apenas a gente pode ser salvo. Não há nada que nos recomende a Deus, e nunca terá. E se vocês já são convertidos e salvos, conforme vocês forem caminhando, não se permita cair nesse engano. Vou ser bem sincero, eu já caí nesse engano. Depois de ter experimentado o perdão de Deus. E tentar de alguma forma ser bonitinho diante de Deus assim, só que por meio de coisas que eu faço. Mas nada vai mudar isso. Só existe uma maneira que Deus vê os filhos dele, e aqueles que estão em Cristo agora, e é por meio do próprio filho dele. Quando ele olha para Fernanda, para Yasmin, para Larissa, para Yasmin, engraçado. Voltou. Deus, exato. Deus voltou. Caralho. Agora que eu entendi. Senão acho que Deus está revelando alguma coisa, mas a gente está falando. Rapidinho, só um minutinho. Terminar aqui, eu passo para você. Esqueci. Não, esqueci não. A maneira como Deus olha pra gente é como se ele estivesse olhando por meio de Cristo, primeiro. Entendeu? É como se ele projetasse Jesus Cristo na nossa frente. E o Jesus Cristo é aquilo que ele diz a respeito dele. Esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Jesus Cristo satisfez todas as exigências da lei. Então, quando ele olha pra gente, ele olha como meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E olha como aquele filho que satisfez todas as exigências da lei. Embora a gente não tenha feito isso e ainda não faça. Mas só que ele nos olha por meio dos méritos de Jesus Cristo. Esse é o fator. Essa é a questão. Então, só em Cristo depositem a esperança de vocês. Agora vamos para os próximos versículos. Alguém vai falar? É que, na minha concepção, de você estar tentando ser perfeitinho com relação aos 10 mandamentos, mesmo não conseguindo ser, você já está pecando, porque você está fazendo aquele pecado da mentira, porque você está mentindo para você e para Deus, dizendo, não, eu consigo fazer isso. Verdade, cara. Na realidade você não consegue. É exatamente isso que... Você está mentindo. Quando a gente chega no versículo 20, parece que alguém... É como se o apóstolo Paulo sentasse explicando tudo isso, explicando a questão de todos nós sermos indesculpáveis diante de Deus, sermos sem defesas diante de Deus. Ele explicou tudo isso, é como se ele saísse... Se não existisse o versículo 21, a gente poderia fazer essa analogia de que ele está explicando na sinagoga, então, explicando a respeito desse nosso pecado, e independe de classe social, credo, cultura, sendo gentil, enfim, moralista e tudo mais, ele explicando tudo isso. Olha, vocês são indesculpáveis diante de Deus, é como se acabasse a luz. As pessoas ficassem desesperadas. Lembra do sermão do Jonathan Edwards, quando ele fala dos pecadores na mão do desejado? É como se ele apenas apresentasse, e é o que a gente vai entrar no versículo 21, como se ele apresentasse apenas a podridão dos nossos corações. E aí acabou a luz, o pessoal fica desesperado no escuro. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 21, ele traz meio que o sol raiando naquela manhã, sabe? E aí você vê, mas agora manifestou a justiça que vem de Deus. É como se a gente colocasse na seguinte condição. Quando Pedro está lá com Jesus, lá em João capítulo 6, no finalzinho, e Jesus está discursando para aquelas pessoas que estão procurando ele apenas porque ele fazia milagres, para se beneficiarem disso. Então Jesus chega para aquelas pessoas e fala o seguinte: vocês me procuram não porque eu sou a palavra de vida, mas vocês me procuram porque eu multipliquei pães e vocês se fartaram por causa disso. E Jesus fala assim: gente, não me sigam por conta disso. E ele se vira duramente para os próprios discípulos e fala o seguinte: olha só, vocês também, se quiserem conhecer, vocês podem ir. E Pedro chega e fala o seguinte: o que fazer e para onde ir? A condição que Paulo está querendo nos colocar aqui é justamente essa. O que eu faço? Para onde eu vou? Sem concluir ainda a fala de Pedro, entendeu? Qual é a nossa condição, sabe? Não tem nada que possamos fazer por nós mesmos. Eu acho que até nessa parte aí que você falou, que Jesus vai falar sobre fazer a obra de Deus. E as pessoas vão se perguntam, mas o que é a obra de Deus? E ele fala, vamos fazer então a obra de Deus, o que é? Ele fala, a obra de Deus é que vocês creiam naquele que foi enviado. Naquele que foi enviado.
Exatamente. E é que a gente vai tratar aqui nos próximos versículos. João Pedro colocou muito bem. Depois que apaga as luzes e que a nossa esperança em nós mesmos se perde, Paulo ele vem com uma conjunção adversativa aqui. Conjunção adversativa tem aquela função de colocar uma barreira, entendeu? Por aí. Deixa eu usar outra palavra. Esse mais agora de Paulo é usado em outros momentos também, como em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, Paulo está dizendo o seguinte, olha só, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, vocês eram filhos da desobediência, viviam uma vida rebelde diante de Deus, vocês faziam a vontade do diabo, basicamente isso Paulo está dizendo. Mas só que ele diz, mas agora, mais Deus, pelo grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele fala que providenciou a salvação a nós por meio de Jesus Cristo. Deus interveio, né? Exatamente. Esse mais agora é como se houvesse uma pausa, no momento, uma pausa bem dramática, e Deus intervisse na situação. Deus está vendo a situação toda corrompida, então uma situação muito difícil, e Deus resolve intervir por meio da sua salvação. Entendeu? Esse mais agora do apóstolo Paulo tem um significado muito grande. É que Deus não permite que as coisas vão caminhar dessa forma. Deus não vai permitir que as coisas saiam caminhando para a perdição. Deus intervém. Existe uma corrente filosófica, eu já falei isso aqui algumas vezes, não apenas aqui, mas em outros momentos também, chamado existencialismo, de Sartre e mais alguns outros filósofos. E eles dizem basicamente o seguinte, está tudo perdido. Entendeu? Não existe sentido e significado para a vida do homem. Coisa desse tipo. Está tudo perdido para o homem. O significado da vida dele se perdeu. O homem não tem esperança para o homem. É basicamente o que essa corrente de pensamento diz. Não há esperança, não há significado, não há o porquê na vida do homem. Ele está perdido. Só que ela acaba por aí. O existencialismo para aí. Ele faz um diagnóstico correto? Ele faz. O homem está realmente perdido. Só que Deus dá o diagnóstico e Deus dá a solução. Deus dá o diagnóstico e Ele dá o remédio. Ele dá a cura. E isso ele vai explicar um pouco mais para frente. Por isso Deus não nos deixa como estávamos. Ele intervém. Isso tem que trazer esperança para a gente. Entendeu? Porque Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8. Porque se Deus não poupou seu próprio Filho, antes por nós entregou, não nos dará consigo mesmo todas as coisas? Ou seja, o que você está precisando hoje? Entendeu? A sua vida de modo particular. O que ela está necessitando? Entendeu? Qual é a sua necessidade? Você acha que Deus, que não poupou seu Filho, mas depois você não vai suprir essa necessidade também? Vamos orar. Depois que a gente orar, a gente comenta sobre a dominical, a gente tem os avisos e tal. Beleza? Tem que falar alguma coisa sobre a noite.